ou preconceito. Segundo, deliberação popular. Terceiro, funcionamento da democracia. Quarto, capacidade técnica, que até, já digo, é o standard que nesse acordo foi tocado. Quinto, direitos, gerações futuras. Posso afirmar que o primeiro, o terceiro e o último são tendentes ao ativismo. O segundo e o quarto são tendenciosos à autocontenção judicial. Repito, o primeiro, o terceiro e o quinto são tendentes ao ativismo. O segundo e o quarto são tendenciosos à autocontenção judicial. Então, primeiro, discriminação ou preconceito. Quanto mais a questão envolve discriminação ou preconceito, a tendência do Poder Judiciário é ser ativista, para prevenir ou reprimir essa discriminação ou preconceito. Exemplo, o Supremo Tribunal Federal entendeu que homofobia era forma de racismo social. Na verdade, foi uma situação de ativismo legitimado por nossa Constituição. Que isto envolvia profundo preconceito, discriminação grave. O STF assim atuou de modo ativista, no limite que a Constituição lhe confere. Ao contrário, se a questão envolve deliberação popular, a tendência da Corte é se autoconter. Por exemplo, quando o STF se manifestou sobre impeachment, que envolve votação, ele foi extremamente autocontido e se limitou a dizer que, no caso do impeachment, o STF atua como guardião do procedimento, mas não tem qualquer tipo de ingerência sobre a acusação formulada. Nem a própria Câmara de Deputados teria essa possibilidade. Só o Senado poderia julgar a autoria ou materialidade de crime de responsabilidade. É um caso no qual o próprio STF afirmou a questão ligada à deliberação do povo. Depois, a questão envolve funcionamento democrático, a tendência é, na verdade, de ativismo, não de autocontenção. O STF, por exemplo, em várias ocasiões recentes, tem feito menção a atos antidemocráticos, tem imputados a parlamentares federais e tem atuado de forma ativista, invocando democracia, como ela pode funcionar. Isso tem a ver também com limites dados ao seu ativismo. Democracia é a forma pela qual pode funcionar. A questão envolve capacitação técnica, repito, é o caso concreto, tendência é de autocontenção. Por exemplo, o STF conhece de um caso concreto recente sobre importação de pneus usados. Fez diversas audiências públicas para conhecer da questão técnica ligada à importação de material usado, material que não fosse biodegradável e até a consequência prática daquilo. Foi um caso notório de capacitação técnica e de autocontenção judicial. E o outro caso envolve direitos das gerações futuras, quando a tendência também seria de ativismo. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, em matéria ambiental, extremamente ativista. Tem feito menção, inclusive, à vedação do retrocesso socioambiental para prevenir e reprimir lesões ambientais futuras e garantir que os direitos das gerações futuras. É um caso também de ativismo judicial. Recentemente, eu detectei que o Supremo Tribunal Federal tem dois acordos que aludem à autocontenção judicial e a necessidade da Corte se autoconter frente a algumas situações. Um é esse acordo e o outro acordo é o acordo anterior de 2022. Percebi que havia menção a isso em acordo recente na ação direta de inconstitucionalidade 7058, informativo 1045. E agora, nesse caso concreto. Na primeira ocasião, a ação direta de inconstitucionalidade 7058, informativo 1045, é um caso no qual o Supremo Tribunal Federal discutia deliberação popular. É um caso de um projeto de lei que havia sido vetado, veto derrubado, e havia intermediação entre poderes, diálogo entre legislativo e executivo, quando a Corte afirmou que era necessário que houvesse certo grau de autocontenção, pelo diálogo profundo de poderes, que o judiciário se autocontivesse. É um acordo recente, que não vi ser citado em nenhum livro, mas que o STF fala de autocontenção e a necessidade de cautela em relação ao diálogo entre poderes, porque isso envolve deliberação do povo, até porque envolve legislativo e executivo, que o povo constituiu via voto. E outro caso é esse. Ação direta de inconstitucionalidade número 7223-DF. Esse caso agora envolve o outro standard de autocontenção, que é justamente a capacitação técnica. Repare, na própria frase que eu havia lido, se fala que a Corte, frente a instruções encontradas, debate legislativo, discussões técnicas de órgãos do governo, deve ter cautela. Então, capacitação técnica, a Corte não tem conhecimento, de conhecimento técnico até financeiro nesse caso concreto. Então, é um caso interessante, aliado à ação direta de inconstitucionalidade 7058, informativo 1045, de autocontenção.
e até a necessidade que a Corte indica de autoconter-se frente a algumas situações, aqui, especialmente, a capacitação técnica. Enfim, amigas e amigos, são 3 acordos importantes do Supremo Tribunal Federal, os 3 impactando diretamente em matéria de direito constitucional, direito administrativo e até direito processual constitucional. Primeiro, contrabando legislativo, AD 4645 do DF. Segundo regulamento de competência, AD 3486 do DF. E o terceiro, justamente esse, sob autocontenção judicial, AD 7223 do DF. Voltaremos certamente na próxima semana para que nós juntos possamos investigar o informativo 1108, ainda em setembro de 2021. Discutimos temas pertinentes ao direito constitucional, temas pertencentes ao direito administrativo e, se for o caso, também temas próprios do direito eleitoral. Muito obrigado, até lá então, valeu.